Uma boa noite para você, que a paz do Senhor esteja com a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é dia de nós louvarmos a Deus, de agradecermos as suas infinitas bênçãos sobre a nossa vida. Nós estamos aqui hoje para fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é orar, é falar com Deus, é dedicar ao Senhor a nossa vida e nos entregarmos completamente ao cuidado do Senhor. Isso é o que a oração produz no nosso ser. A oração nos mostra quão grandioso é o Deus que nós temos. E também é dia de nos voltarmos para a Palavra de Deus, para entendermos um pouco mais sobre a grande verdade que nos diz que somos mais do que vencedores. Vamos falar com Deus? Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, amado Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer, porque sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor, nós que amamos ao Senhor, nós que nos voltamos para buscar a Tua presença, Senhor, e louvar o Teu santo nome. Ó Senhor Jesus, nos alegramos, Senhor, com a Tua salvação, nos sentimos acolhidos como filhos, que pertencem ao Pai Celestial e somos a cada dia consolados com a presença do Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos neste dia também, Senhor, agradecer por todas as bênçãos recebidas, Senhor. Queremos exaltar o Seu nome, queremos Te louvar, queremos reconhecer a Tua presença, Senhor. Quantas e quantas bênçãos o Senhor já nos tem dado, Senhor. Elas são incontáveis, Deus, mas aqui, Senhor, humildemente, nós nos regozijamos e nos confortamos com a Tua presença em nossas vidas e com o cuidado que o Senhor tem por nós. Ó Senhor, nesta noite, nós queremos Te pedir que o Senhor atenda aos nossos pedidos, Senhor, de oração, aquilo que Tu sabes que já está em nosso coração, mas queremos confessar a Ti, Senhor, e orar uns pelos outros, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder e o Senhor há de fazer todas as coisas acontecerem em nossas vidas de acordo com a Tua vontade, porque o Senhor é um Deus que trabalha nos nossos corações, porque o Senhor nos ama. Senhor, seja agora com este estudo que nós vamos fazer, ó Deus, que a Tua palavra nos ilumine, nos dê transformação que vem da Tua sabedoria e do Teu conhecimento. É o que nós queremos Te pedir em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos comigo, queridos irmãos, para a palavra de Deus, então, e vamos abrir Romanos capítulo 8, do verso 31 e 32. Romanos 8, versículos 31 e 32. Começa uma nova etapa nos nossos estudos, que na verdade é a reta final da compreensão desse tema maravilhoso, que é mais do que vencedores. O apóstolo Paulo vai encerrar o assunto a partir do versículo 31, fazendo perguntas a todos nós e dando respostas a essas perguntas com base em tudo que nós já vimos no capítulo 7 e no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Então nós vamos olhar hoje aquela famosa pergunta que está na Escritura: se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que está no verso 31 e 32, quando Paulo pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Louvado seja o Senhor. Vamos meditar nesses dois versículos com a simplicidade do nosso coração e com a capacidade que Deus nos dá de entender a Sua palavra e aplicarmos a nossa vida diante do Evangelho, diante das proposições, das implicações que o Evangelho traz como mudança para mim e para você. O apóstolo Paulo faz um panorama, como nós vimos,
diante de tudo que ele falou no capítulo 8, mostrando a graça de Deus, mostrando a liberdade que o Filho de Deus, uma vez derramando o seu sangue na cruz por nós, faz com que nós sejamos assim libertados do domínio, da escravidão, e Paulo vai chamar isso da lei do pecado. Nós que, uma vez redimidos pelo Senhor Jesus, somos salvos da maldição que vem da lei de Deus, mas somos totalmente cativados com a presença do Senhor Jesus. Paulo vai falar isso abundantemente no capítulo 7 de Romanos, e ele também vai dizer que há um conflito em nossos corações, porque, na verdade, por mais que libertos nós sejamos, pela nossa própria natureza, nós somos carnais e, portanto, vendidos à escravidão do pecado, mas graças a Deus, louvado seja Deus pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos libertou, que pagou a nossa conta, que nos salvou, portanto, da morte do inferno. E aí Paulo comenta no capítulo 8 os efeitos de tudo isso. Nós não temos mais condenação, porque o Filho de Deus nos libertou de toda aquela opressão que havia antes por conta dos efeitos práticos da lei de Deus, de modo que, por mais que a gente entenda que a lei de Deus é santa e o mandamento do Senhor é santo, justo e bom, nós temos a dificuldade, a imperfeição, a limitação de dar total atenção, obediência a todas as normas da palavra de Deus, da lei de Deus. E Paulo vai dizer, olha, de fato, se a lei de Deus não dissesse não matarás, eu não saberia o que é o sexto mandamento, que é o homicídio. E aí o que acontece é que, uma vez vindo a lei, uma vez vindo o conhecimento de quais são os princípios divinos para a minha vida, uma vez que eu os conheço e eu não ando no caminho deles, eu estou de fato caminhando para a morte. Mas aí Paulo vai dizer, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós somos libertados da lei, mas para uma nova vida, e somos chamados à responsabilidade de fazer com que, com base na santa lei de Deus e com base na graça de Cristo, nós mortificarmos os feitos do nosso corpo. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 8. Se você, pelo Espírito de Deus, mortificar os feitos do vosso corpo, ou seja, se as tuas atitudes passarem a ser santificadas por iniciativa do Espírito, mas com toda a sua responsabilidade, de fato nós teremos vida. E aí Paulo vai nos mostrar toda a questão dos sofrimentos presentes, como Deus nos adota como filhos, e ele chega ao ápice dessa questão dizendo, olha, a verdade é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porque a grande verdade é que Deus nos elegeu nele, Deus nos predestinou para sermos pessoas conformes à imagem de Cristo, e a partir de Cristo, Deus constrói uma nova criação de pessoas redimidas, de pessoas que têm em Jesus Cristo o primogênito entre muitos irmãos. E agora é hora de Paulo, e nós também, lendo a palavra de Deus, concluirmos tudo isso, pouco a pouco, e a maneira como o apóstolo Paulo escolhe é fazer perguntas. É perguntar a mim e a você se diante dessas coisas nós entendemos essa verdade que nos salvou, o Evangelho, a graça de Deus e toda essa libertação que Deus, em Cristo e pela obra do Espírito Santo, concede graciosamente a você e a mim. E aí Paulo vai perguntar no versículo 31, o que nós vamos dizer à vista destas coisas? Ou seja, que conclusão tudo isso que a gente aprendeu nos leva? Certamente tudo que foi dito no capítulo 8 se resume no fato de que a única coisa que o pecador precisa, acima de todas as outras coisas, é estar bem com Deus. E Paulo vai falar de um bem-estar que não é obtido pelo esforço humano,
ou pelo mérito de cada um de nós, mas sim ele fala de uma bênção que decorre gratuitamente de Deus por meio de Cristo, e de fato só há um único caminho para isso, que é a nossa própria fé salvadora no Senhor Jesus. A bênção da salvação, ela é obtida para judeus, para gentios, para todos aqueles que pelo poder e pela graça de Deus colocam a sua confiança no Salvador, porque foi Jesus Cristo quem verteu na cruz o seu sangue por amor a todo tipo de gente. O que nós vamos então dizer? É o que Paulo pergunta: que diremos, pois, a partir ou vendo tudo isso? Qual é a reação que nós precisamos então ter diante da obra de Cristo em nós? Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente, baseados nessa consciência? Ou seja, quais são os impactos que a obra de Cristo, que a santificação do Espírito Santo, uma vez que isso entra em nossas mentes, nos conscientiza da verdade, o que a gente vai fazer então com a nossa vida? Paulo então responde com uma outra pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta que você talvez já tenha ouvido ou lido na Bíblia, ou até encontre em alguns folders, calendários, material de conteúdo evangelístico. Essa frase não é uma frase talvez estranha para você? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o que Paulo está dizendo? Se Deus, portanto, está do nosso lado, como ele claramente provou pelo que ele fez e pelo que ele faz pelas nossas vidas, quem então será contra nós? O apóstolo Paulo aqui, ele não quer saber se existe alguém que seja mais poderoso do que Deus, porque essa pergunta ela é uma pergunta retórica, ou seja, quem pode trazer danos à alma de uma pessoa que foi justificada por Deus em Cristo, para nos mostrar a completude dessa obra, o quão perfeita foi a obra de Cristo. Quem pode punir o crente no sentido espiritual, colocando medo no coração dele, quando o próprio Deus é por ele e provou isso na cruz do Calvário? E o apóstolo Paulo vai responder essa pergunta com uma outra pergunta ainda mais profunda. Ele diz no verso 32, olha, saibam de uma coisa, aquele que não poupou o seu próprio filho, que é Deus, ou seja, quem é Deus? Deus é aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nos amar, né? Antes ele nos entregou por todos nós, e que nos dará graciosamente todas as coisas, né? E aí a maneira como Paulo fala é extremamente importante. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Imagine, por exemplo, irmãos, um juiz justo que não poupe um criminoso que chega na sua sala de audiências para ser julgado, um criminoso reincidente, que tem um histórico de conduta terrível, que já cometeu muitos crimes na sua vida, e aí ele pronuncia uma sentença severa e merecida. Essa é a figura. Só que Romanos 8,32 traz algo a mais. Ele nos diz que Deus, sendo esse justo juiz, ele tem um filho. Ele tem um único filho que para ele é preciosíssimo, muito precioso. Esse filho, sendo precioso, ele não cometeu sequer um único pecado. Tudo que o filho fez sempre foi do agrado de seu pai. Diferentemente de nós, que estávamos desgarrados como ovelhas, se desviando no caminho, como verdadeiros criminosos diante de Deus, porque o pecado é justamente isso, um crime, um assalto à santidade de Deus, uma afronta direta
a justiça, a perfeição divina. E Paulo vai dizer que Deus, tendo nós de um lado perfeitamente pecadores e tendo de outro lado o seu Filho, que é perfeitamente justo e santo, ele diz que Deus, misteriosamente, ou soberanamente, ou amorosamente, ele decide condenar o seu Filho amado, aplicando a ele a sentença que todos nós merecíamos, para salvar gente que não tem qualquer direito de reivindicar de Deus qualquer bênção, quiçá a própria salvação. Então Deus fez exatamente isso. Ele aplicou sobre Jesus o castigo que nos traz paz. Castigo esse que todos nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Ele não poupou o seu próprio Filho, mas ele carregou a nossa terrível maldição. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Aí Paulo continua: Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes por todos nós o entregou. Todos nós que amamos a Deus, que fomos predestinados segundo o seu propósito, que fomos justificados no sacrifício de Cristo, mediante o perdão e a aceitação de Deus, e que já na mente do Senhor estamos glorificados no céu. Deus entregou o seu próprio Filho pelo judeu, pelo grego, por todos os seus queridos filhos, independentemente de raça, de sexo, de nacionalidade, condição social e por aí vai. Deus entregou a Cristo por todos nós, amando a todos nós, apesar de pecadores. E aí a resposta de Paulo é: será que esse Deus, então, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja o argumento do apóstolo. Se Deus nos deu o maior, o melhor, que é Cristo, veja, Deus nos deu Cristo. Deus apenas não enviou Cristo para o mundo, mas Deus nos deu. João 3,16. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Cristo é, portanto, um dom, uma dádiva. A maior bênção que eu e você podemos ter é Cristo salvando a nossa vida. Agora, veja o que Paulo está dizendo. Se Deus nos deu a Cristo, será que Ele não nos daria o que é menos importante, o que nem se compara a Cristo, que são todas as coisas? Não é isso? Todas as coisas que são acrescentadas na vida daqueles para quem o Pai enviou o seu Filho. Será que Deus, então, tendo nos dado o melhor, Ele nos largaria no meio do caminho? A verdade é que a palavra de Deus nos diz que aquele que começou uma boa obra nas nossas vidas é perfeitamente fiel para completá-la até o dia de Cristo. E não apenas bênçãos espirituais, irmãos, mas também provisão, alimento, saúde, vida, respiração e tudo mais, tudo sempre fruto da graça de Deus, porque a palavra de Deus diz aqui: porventura, então, Deus não nos dará, veja, graciosamente com Cristo todas as coisas? O que faz a gente muitas vezes ficar ansioso nesses dias? É esquecer o que diz aqui a palavra, que Deus já nos deu a maior de todas as bênçãos, que é o Senhor Jesus Cristo, se sacrificando por nós, nos justificando. E às vezes, irmãos, nos ansiamos, ficamos tão preocupados com todas as coisas que vêm a seguir, quando a palavra de nosso Deus nos garante que Deus vai nos dar com Cristo todas as coisas. Não todas as coisas que nós necessariamente estamos pedindo hoje, mas com certeza todas as coisas que Deus entende que nós precisamos para crescer, para sermos edificados na fé, para que a nossa vida espiritual amadureça para a própria glória de Deus. Nós lemos
em versículos anteriores que esse mesmo Deus nos predestinou para nós sermos conformes à imagem de Cristo. Então a grande verdade é que o nosso coração precisa hoje olhar para essa palavra de Deus e para essa pergunta tão emblemática: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente ser revestido no nosso coração com a presença do Senhor, e isso trazer um pouco mais de descanso para a gente. Descanso no sentido de que a gente vai olhar para esse cuidado de Deus com muito mais tranquilidade e entender que, de verdade, Deus cuida de nós, e a grande prova disso é que Jesus Cristo veio ao mundo. Qual outra prova poderíamos querer de Deus para entender o cuidado dele sobre as nossas vidas, que não a gente entender que Cristo deu a sua vida por nós que somos pecadores e pessoas carentes da graça e da misericórdia do nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes ele por todos nós o entregou, será que a nossa vida vai viver tão largada quanto a gente às vezes acha que ela está? Ou será que por trás de nós, ou por trás das circunstâncias, dos fatos que acontecem com a gente, não há uma mente superior, não há a mão de Deus, não há o poder de Deus nos levando a um crescimento de vida, seja em dias bons, em dias ruins, para que a gente entenda que em Cristo nós temos a nossa maior bênção? Será que eu e você hoje poderíamos afirmar categoricamente que se nós temos a Cristo, nós podemos perder tudo e nós vamos continuar sendo ricos da graça de Deus? Ou será que se nós perdêssemos tudo hoje, nós entraríamos em pânico, em desespero, em parafuso? A grande verdade, meus irmãos, é que por problemas pequenos da vida nós nos desesperamos. Agora, imagine o crente que tem em Jesus Cristo o seu real tesouro, que põe no seu coração a presença de Deus e põe o seu coração nos tesouros celestiais, e ele diz para o seu coração: a partir de hoje, Cristo é a minha única recompensa, Cristo é o meu único patrimônio, Cristo é o meu único tesouro. O que satisfaz o nosso coração hoje? É ter todas as coisas? Ou é entender que Deus nos dá graciosamente todas as coisas que precisamos? Isso porque em Cristo nós já fomos plenamente, abundantemente e eternamente recompensados como pessoas que são mais que vencedoras por meio de Cristo. Pense nessas coisas, meus irmãos, e que Deus nos abençoe, nos ajude a entender um pouco mais sobre a vida, um pouco mais sobre a realidade, um pouco mais sobre quem nós temos sido como cristãos, como servos do Senhor hoje, para que a gente não viva desesperado, perdido, atribulado, ou tomando decisões que nos levam para longe da vontade do Senhor, mas que ao olhar para essa simples pergunta, a gente entenda que Deus entregou o seu Filho, e Ele é por nós, e Ele é de fato aquele quem nos provê todas as coisas. Faça uma outra pergunta ao seu coração: e se Deus for contra nós? A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta é: se Deus não for por nós? Se Deus for contra nós? Ou seja, se a gente estiver caminhando em caminhos escorregadios, distantes da presença do Senhor, levados por influências que não vêm de Deus, andando seguindo o nosso próprio ego, tentando obter coisas, bens, ostentação do mundo, o que será de nós se Deus for contra nós? Que a gente hoje, irmãos, entregue ao Senhor o nosso coração
entendendo que Ele nos ama, que é um Deus cheio de graça, rico em misericórdia, e é Ele que nos torna mais do que vencedores. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus e clamar por todos os pedidos de oração que temos feito nesses dias, sabendo que o Senhor nos ouve. Ó Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque em Jesus nós temos todas as coisas, Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando o teu amor se faz presente e correspondido em nossos corações, Senhor. Nós queremos reconhecer diante do Senhor a nossa responsabilidade, Deus. Nós temos diante de Ti a responsabilidade de reagirmos à Tua graça, mas até nisso, Senhor, nós contamos com o poder do Teu Espírito. E é por isso que nós queremos pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor invada o nosso coração, que o Senhor a cada dia aumente a nossa sede pela Tua presença, Senhor. Que a gente não se contente, Senhor, em apenas vivermos na superficialidade, Senhor, mas sejamos pessoas que se aprofundam na Tua verdade, que são envolvidas pelo Teu conhecimento, mas também, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Deus, perdoa-nos, ó Senhor. Faz-nos perceber o quão necessitados de Ti nós somos, mas também, Senhor, faz-nos perceber o quão amados pelo Senhor por meio de Cristo Jesus, nós também o somos, ó Deus. E sendo assim, nós te pedimos que Tu atendas todos os pedidos de oração, Senhor, aqui feitos, ó Deus. Trata, Senhor, daqueles que estão doentes. Trata, Senhor, daqueles que estão cansados e desanimados, Senhor. E já de antemão nós Te louvamos pelas curas testemunhadas essa semana, Senhor, pelos livramentos e por todas as bênçãos que o Senhor nos dá graciosamente. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você dia após dia e que em Cristo você tenha a certeza de que você é mais do que vencedor. Compartilhe este vídeo para os seus amigos também ouvirem a palavra do Senhor e que Deus te dê uma semana abençoada na paz de Cristo. Deus te abençoe.